Fala pessoal, esse é mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre o ato de cozinhar, né? Eu tenho postado alguns vídeos bem simples de cozinhar, a minha maneira de cozinhar, como que eu lido com a comida, com os alimentos. E hoje eu vou falar um pouco desse processo, de como que foi pra mim começar a cozinhar, né? Enquanto eu faço um café aqui. Bom, eu começo por aquela questão de curiosidade. Eu sempre fui um homem curioso pela culinária, por cozinhar, né? E eu nunca fui obrigado. Eu, eu cresci sendo cuidado pela minha avó e eu nunca fui obrigado. Ela nunca me obrigou, ela nunca falou, olha, você tem que aprender, não sei o que, você tem que fazer, não. Eu tive um certo senso dentro de mim, que ela já era uma pessoa idosa e entender que eu teria que aprender a me virar sozinho. Eu até acredito muito em fé, em Deus. Eu acho que Deus foi me preparando, né, para que eu me tornasse um homem independente, né? E que eu soubesse lidar com as situações da vida. Nem todas eu consigo lidar, mas essas situações práticas de cozinhar, organizar, limpar, lavar, tudo eu sei, eu fui aprendendo, né? E eu não fui obrigado a nada. Eu mesmo fui aprendendo. Lógico que eu fui crescendo. Minha avó, ela é de origem nordestina. Então a culinária dela é aquela culinária bem simples, comida simples, fazer miúdos, fazer galinha, fazer frango, partes do boi, essas comidas. Muito cheiro verde, né? Muita pimenta do reino, cominho. Umas comidas mais básicas. Sempre o mesmo tipo de tempero, sempre o mesmo tipo de ingredientes, sem muita diversidade, né? E assim eu fui aprendendo um pouco, fui entendendo, fui gostando. Eu não gosto muito, eu não comia muito essas coisas que eu falei, miúdos, partes de boi, essas coisas eu nunca gostei. Então eu sempre fui um pouco restrito para comer. Mas eu fui aprendendo, né? E aí depois, conforme eu fui ganhando mais idade, eu fui entendendo um pouco mais de culinária, né? Aí eu fui partir para os doces, para sobremesas, para massas. Inclusive aí eu comecei a fazer até salgados. E salgado que minha avó amava era esfirra de carne que eu fazia, esfirra de carne fechada, empada, comecei a fazer. Depois na adolescência eu comecei a visitar a minha mãe, porque ela mora no interior e ela também cozinha bastante, ela gosta de cozinhar. Algumas coisas eu também fui aprendendo com ela, porque ela fazia coisas mais diferentes, né? Ela já se arriscava mais na culinária do que a minha avó, que só fazia coisas simples, coisas a olho. Minha avó não tinha receita, minha avó ia no olho, né? Aquela coisa bem antiga.
Minha mãe não, ela já seguia uma receita. E aí eu também comecei a comer coisas diferentes lá, né? Também na casa dela. Porque ela fazia bastante gratinado, massas. Então eu comecei a comer comidas diferentes por lá. E fui cada vez mais entendendo sobre culinária. Depois na fase adulta, até eram motivos de briga com a minha avó, que não é legal falar isso, mas enfim, faz parte da minha vida. Que às vezes eu começava a palpitar um pouco, olha, faz isso, olha, faz aquilo, tempera assim, tal, tal. Mas eu tinha que entender que a casa era da minha avó, né? E a cozinha era da minha avó, então quem estava ali cozinhando era ela, então ela que sabia do tempero dela e acabou. Eu não tinha que ordenar nada, né? Então, esses foram um dos motivos que eu brigava com a minha avó, até que eu entendi que eu não tinha que disputar nada, que a cozinha era dela, então ela que cozinhasse do jeito dela, né? E aí, e não era ruim, não era ruim, né? Não tô falando que a comida era ruim, não. É que a gente vai vendo mais ingredientes, vai entendendo um pouco mais, né? Sobre o processo dos alimentos, a gente vai se diversificando, né? Fazendo de outras maneiras. E depois que eu não tive mais a minha avó, aí eu tive que tomar a frente da cozinha mesmo. Digamos que o protagonismo, né, de cozinhar. Então, aquela maneira que eu cozinhava antes, uma vez ou outra, esporádica, né? Porque eu deixava a minha avó só cozinhando, porque ela gostava, gente, de cozinhar também. Então, ela sentia muito prazer. Então, eu não ia acabar com esse prazer. Porque a gente sabe que idosos, conforme vai passando o tempo, né? Muitas coisas ficam muito limitadas e tudo mais. E a gente não vai tirar o prazer de uma pessoa idosa, né? Que tá ali fazendo uma coisa que gosta e que faz sentir bem. Então eu acabava deixando ela cozinhar porque ela realmente gostava, né? E é, quando eu tive que tomar a frente da cozinha, né? Porque eu já não tinha mais ela, aí eu comecei a me arriscar mais, experimentar. é, Entendi também um lado ruim, que é aquela cozinhar por obrigação, que é uma coisa que me deixa estressado, porque às vezes o cozinhar por obrigação, a gente tem que fazer grande quantidade, entender que aquela comida é para marmita de trabalho, e aí você tem que fazer comidas mais práticas, não pode elaborar muito, não pode ficar pensando em cardápio variado, porque leva tempo, né? E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre a cozinha por obrigação. E eu fui cada vez mais me arriscando, né? Fazendo de diversas formas, entendendo sobre os temperos. E esse processo que eu tive que tomar à frente da cozinha, eu comecei a experimentar muitos temperos, que eu acho muito importante a gente experimentar temperos, mas temperos naturais, gente. Eu cresci com a minha avó, ela era hipertensa, então eu pouco tinha comida com sal, mas eu cresci com comida com muito tempero. Então eu sentia o sabor do tempero, então eu não sentia falta do sal. Então é importante você comprar temperos naturais, vá numa feira, vá num local que vá lá e moe o grão, que você vê que é o tempero natural. Eu nunca usei esses temperos de mercado, esses pozinhos de diversas marcas, nunca. Sempre utilizei tempero natural e cada vez mais eu fui experimentando os temperos, né? Ver o que dava certo. E eu acho que é muito bom você usar os temperos, porque às vezes você faz um refogado e só pelo tempero que você usa ele já fica diferente. Às vezes você compra, sei lá, uma couve-manteiga. Aí a couve-manteiga você faz do mesmo jeito. Às vezes você usa um temperinho diferente, você já vai ver que fica tudo diferente na sua culinária, na sua comida. Então,
eu fui cada vez mais usando temperos, cada vez mais entendendo o ponto das coisas, que é muito importante. Que às vezes também você pega um alimento e você cozinha sempre da mesma forma, sempre no mesmo ponto. Às vezes muito cozido, e não, às vezes você pode deixar mais crocante, às vezes você pode deixar mais al dente, às vezes você pode usar outros temperos juntos, que fica gostoso também. Então são diversas coisas que você pode fazer para diferenciar a sua culinária. E eu fui entendendo cada vez mais. Cozinhar foi uma coisa que eu descobri que é uma terapia para mim. Eu falo que é uma cozinha terapia. Eu gosto dessa coisa de picar os alimentos, de deixar tudo separadinho, de deixar tudo bem uniforme. Eu gosto de testar coisas novas. Eu gosto de testar combinações. E o tempo que eu passo ali cozinhando é um tempo que a minha cabeça, ela se desliga. Ela é voltada ali só pra fazer aquela comida, fazer aquele alimento. E em algum momento eu pensei em estudar gastronomia para trabalhar com isso. Mas a gente também vai entendendo como que é a profissão, né? Principalmente vendo esses realities, séries, documentários que mostram como que é a vida da gastronomia por dentro, né? E aí você vê que não é todo aquele glamour, né? É muito trabalho, é muita ralação para pouco. E cozinhar para trabalhar é um pouco diferente de cozinhar por prazer, cozinhar em casa. Então, quando você vai cozinhar para trabalho, você tem que ter muita precisão, você tem que ter um cardápio, você tem que ter tudo bem arquitetado as horas, né? Organização de horas, tudo mais. Agora, cozinhar por prazer em casa é diferente, né? Você pode ficar o tempo que for ali na cozinha, porque você tá fazendo só um tipo de alimento, né? E você sabe que é só pra você. Então, tipo assim, se der alguma coisa errada, como muitas vezes já deu, né? A gente não vai falar que sempre deu tudo certo. Quem nunca errou um ponto de bolo? Quem nunca errou no sal? Quem nunca? Sempre tem alguma coisa que você erra e você vai aprender, né? Com isso. Então, em casa é diferente. Em casa você pode errar, né? Porque é os seus ingredientes. Agora, se você tá a trabalho, não. Se você tá a trabalho, tem o tempo para entregar aquela comida. É um desperdício de alimento que vai pesar no seu bolso do trabalho, né? Então, é diferente. Eu gostaria sim de estudar gastronomia, mas para mim, para meu pessoal, eu acho legal, né? Eu acho legal, eu gostaria de estudar gastronomia, mas por prazer pessoal, não para trabalhar com isso. Sei lá, talvez futuramente eu poderia pensar em ter uma cafeteria, que é uma coisa mais simples, ou um local de lanches, que eu acho também que é muito legal, que é mais simples do que um restaurante de comida, né? Então, eu penso nisso, mas eu não penso com tanta força, porque eu penso muito na cozinha por amor mesmo. E
cada tempo que eu passo com alimento é um tempo que eu penso que vale a pena para mim. Pensar em cada detalhe, pensar nos aromas, pensar em tudo. É uma coisa que eu faço mesmo por amor, né? Tirando a parte da cozinha por obrigação, que muitas vezes a gente trabalha, né? E chegar em casa ainda fazer janta é muito ruim, né, gente? Porque você chega cansado do transporte público e ainda tem que fazer janta. Então, eu geralmente deixo já tudo preparado, né? No final de semana, para a semana. E aí eu vou esquentando a comida, né? Não é tão bom quanto fazer uma comida fresca, mas é a realidade. Então a comida, ela tem essa relação muito afetiva para mim. A minha avó reunia as pessoas para comer, fazia aquela comida simples, sempre uma macarronada com uma galinha, com uma carne. Comida simples, mas aquela comida saborosa que fazia reunir todo mundo na mesa, né? Pra confraternizar, pra conversar, pra jogar papo fora, né? Então, é uma comida muito afetiva. E eu realmente faço tudo com amor quando eu cozinho. E esses vídeos que eu tenho feito são comidas simples e eu vou procurar sempre fazer comidas simples aqui pro canal. Eu ainda vou continuar fazendo vídeos de reflexões, de pensamentos, porque é o meu foco também, mas eu acho que a comida simples também eu posso encaixar aqui, que eu acho que vocês vão gostar. Comida simples, então tudo que for simples, nesse primeiro momento é o que eu vou colocar aqui no canal, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas que estão iniciando na culinária, iniciando a fazer a sua comida do dia a dia, né? Então, dicas, tudo que eu for dar aqui vai ser coisas simples que qualquer pessoa vai conseguir reproduzir e que realmente é o que eu gosto de fazer no meu dia a dia, é o que eu gosto de comer, né? Não, não pense em fazer nada muito gourmetizado, nada muito chique, porque não é o que eu vivo no meu mundo atual, né? No meu dia a dia. Então, eu espero sempre trazer coisas simples para que vocês possam se espelhar, reproduzir e ajudar vocês também, né? Eu acho que você pode também encontrar o seu jeito de cozinhar através de dicas que eu possa dar, né? E você pode se arriscar. Eu acho que a cozinha é muito isso. Você se arriscar, você persistir, né? Até você conseguir acertar. E hoje em dia a gente tem muitas receitas, a gente tem muito canal, muita produção de conteúdo de culinária que é fácil, que você consegue fazer, reproduzir. Então a cozinha é isso, gente. Eu acho que a cozinha, cozinhar você traz muitas pessoas para próximo de você. É, é uma coisa muito prazerosa. Quem não gosta de comer, me fala. Eu não sei quem não gosta de comer. Só essas pessoas que vivem fazendo dieta, né? Vivem fazendo treino, que não pode comer nada, tem que comer comida muito restrita. Aí eu acho que essas pessoas, elas não, quando se alimentam, não é por prazer, né? Mas cada um, cada um. Bom, o meu café já está quase aqui pronto, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Isso foi só mais um relato da minha relação com a cozinha, né? Como que eu cresci em meio à cozinha. Curta, compartilha, se inscreva, comenta como que vocês cozinham, como que vocês tiveram essa proximidade com a culinária, com cozinhar e o que vocês esperam dos próximos vídeos, tá bom?
Um grande abraço a todos.